Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bora resolver mais um desafio de geometria plana. Essa questão aqui foi enviada para mim pelo Ramilson. O Ramilson acompanha aqui o canal e me mandou três questões para eu tentar resolver, né? Essa aqui é uma delas. As outras duas eu vou tentando resolver à medida que eu conseguir, ok? Obrigado, Ramilson, pelas questões que você enviou. Obrigado, Alexandre, também, um colega meu que me ajudou a encontrar uma solução para esse problema aqui, tá? Bem, o problema é o seguinte: dada a figura, provar que R é igual a raiz de R1 vezes R2, mais a raiz de R1 vezes R3, mais a raiz de R2 vezes R3. Ok? Bem, a figura é essa aqui, né? Um triângulo ABC. É, o triângulo tem uma circunferência inscrita aqui, né, de raio R, R maiúsculo, e tem três circunferências semi-inscritas, né? Que elas tocam dois lados e a circunferência tangente aqui, tá ok? Então a circunferência R1 aqui toca esse é tangente à circunferência inscrita e a esses dois lados aqui. Da mesma forma, a circunferência 2, né? Ela toca esses dois lados aqui e é tangente à circunferência inscrita. E a circunferência 3 é a mesma coisa, né? A tangente a esses dois lados aqui toca a circunferência inscrita aqui. Tá? Esse ângulo aqui do vértice A é alfa, esse ângulo do vértice B é beta, esse ângulo do vértice C aqui é gama. Tá? É, bom, para construir, né, para encontrar o incentro, né, que é o centro aqui dessa circunferência inscrita, você tem que traçar as bissetrizes desses três ângulos aqui, né, de forma que o ponto de encontro aqui é o incentro dessa circunferência aqui, que é o centro da circunferência inscrita aqui. Tá? Da mesma forma, o centro da circunferência semi-inscrita passa pertence, né, à bissetriz do ângulo correspondente. Né? Então, esse centro da circunferência semi-inscrita aqui pertence a essa bissetriz do ângulo alfa aqui. Tá? Por quê? Porque se você traçar esse raio aqui, né, que é igual, que é R1, que é igual a esse raio R1 aqui, você tem dois triângulos retângulos aqui, né? Esse triângulo é retângulo aqui, esse aqui é retângulo aqui. Esse cateto é R1, esse aqui é cateto R1. E a hipotenusa aqui, ela é compartilhada, né? De tal forma que esse triângulo aqui, né, ele é congruente com esse triângulo aqui, né? Se esse triângulo aqui é congruente com esse aqui, né, quer dizer que esse ângulo aqui é igual a esse aqui. Como a soma dos dois é alfa, aqui é alfa sobre 2 e aqui é alfa sobre 2. Então, quer dizer que essa reta aqui é a bissetriz. Tá? Bem, vamos analisar inicialmente o vértice A aqui. A partir do que a gente descobrir para o vértice A, a gente consegue extrapolar para o vértice B e para o vértice C. Tá ok? Então, vamos lá. Analisando o vértice A, eu tenho que o seno de alfa sobre 2, que é esse. Aqui é alfa sobre 2, né? Então aqui também é alfa sobre 2. Tá? Como aqui é R1 e aqui é R, essa distância aqui é R menos R1, né? R menos R1. Aqui é R1, aqui é R, então aqui é R menos R1, tá? Esse cateto aqui a gente não sabe, mas a gente sabe que a hipotenusa desse triângulo aqui é R mais R1, né? R mais R1, porque daqui até aqui é R1, daqui até aqui é R, né? Então, o seno de alfa sobre 2 é igual ao cateto oposto, que é R menos R1, sobre a hipotenusa, né? Que é R mais R1, tá? Analogamente para os vértices B e C, a gente tem que seno de beta sobre 2 é igual a R menos R2 sobre R mais R2, e seno de gama sobre 2 é igual a R menos R3 sobre R mais R3. Tudo bem até aqui? Bem, como alfa mais beta mais gama é igual a 180 graus, a gente tem que gama é igual a 180 menos alfa mais beta, né? Passando esses dois para cá. Né? O que implica que gama sobre 2 é igual a 90 menos alfa sobre 2 mais beta sobre 2. Que eu dividi os dois lados aqui por 2. Né? Assim, o seno de gama sobre 2 é igual ao seno de 90 menos alfa sobre 2 mais beta sobre 2, né? Que é igual ao cosseno de beta sobre 2 mais de alfa sobre 2 mais beta sobre 2. Né? O seno de 90 menos um ângulo qualquer é igual ao cosseno daquele ângulo, né? Então, seno de 90 menos alfa sobre 2 mais beta sobre 2 é igual ao cosseno de alfa sobre 2 mais beta sobre 2, tá ok? Isso aqui, desenvolvendo pela fórmula do cosseno da soma de dois arcos, a gente tem que é o cosseno de alfa sobre 2 vezes b cosseno de beta sobre 2 menos seno de alfa sobre 2 vezes o seno de beta sobre 2. Eu chamo isso aqui de equação 1, tá?
Nós já sabemos o seno de alfa sobre 2 e sabemos o seno de beta sobre 2, né? Mas não sabemos o cosseno de alfa sobre 2 nem o cosseno de beta sobre 2. Então vamos calcular o cosseno de alfa sobre 2 e o cosseno de beta sobre 2. Tá? O cosseno ao quadrado de alfa sobre 2 é 1 menos o seno ao quadrado de alfa sobre 2. Né? Então isso aqui é igual a 1 menos o cosseno de alfa sobre 2 é R menos R1 sobre R mais R1. Né? Então fica R menos R1 sobre R mais R1 ao quadrado. Né? Então, cosseno ao quadrado de alfa sobre 2 é igual a 1 menos R menos R1 sobre R mais R1 ao quadrado, né? É, multiplicando aqui os em cima e embaixo por R mais R1 ao quadrado, eu tenho que R mais R1 ao quadrado menos R menos R1 ao quadrado sobre R mais R1 ao quadrado, né? Que é igual a R ao quadrado mais 2RR1 mais R1 ao quadrado menos R ao quadrado mais 2RR1 menos R1 ao quadrado, né? Desenvolvendo esses dois produtos notáveis aqui. Tá tudo dividido por R mais R1 ao quadrado, tá? É, R1 ao quadrado menos R1 ao quadrado, que cancela, né? R ao quadrado menos R ao quadrado cancela, eu tenho 4R R1, né, sobre R mais R1 ao quadrado. Tá? O que implica aqui? O cosseno, isso aqui é igual ao cosseno ao quadrado de alfa sobre 2. Né? O que implica o cosseno de alfa sobre 2 é a raiz disso aqui, né, que é mais ou menos a raiz, 2 vezes a raiz de R vezes R1 sobre R mais R1. Tá? Já que a gente pode desprezar, né, essa solução menos 2 que multiplica a raiz de R vezes R1 sobre R mais R1, porque alfa ele está entre 0 e 180 graus, né? Porque alfa é um ângulo aqui que pertence a um triângulo, né? Então alfa está entre 0 e 180. É logo alfa sobre 2 está entre 0 e 90. Se alfa sobre 2 está entre 0 e 90, o cosseno de alfa sobre 2 é maior que zero, né? Então nós podemos desprezar esse valor de menos 2 que multiplica a raiz de R vezes R1 sobre R mais R1. Tá? Então, a gente chega à conclusão que o cosseno de alfa sobre 2 é 2 que multiplica a raiz de R vezes R1 sobre R mais R1. Tá? Analogamente, nós temos o cosseno de beta sobre 2 é igual a 2 que multiplica R vezes, multiplica 2 que multiplica a raiz de R vezes R2 sobre R mais R2. Tá? Bem, nós sabemos o valor agora de seno de alfa sobre 2, sabemos o valor de seno de beta sobre 2, sabemos o valor do cosseno de alfa sobre 2 e o cosseno de beta sobre 2. Tá ok? Substituindo então em 1, nós temos que seno de gama sobre 2 é igual a R menos R3 sobre R mais R3, que é igual ao cosseno de alfa sobre 2 vezes o cosseno de beta sobre 2 menos o seno de alfa sobre 2 vezes o seno de beta sobre 2. Substituindo esses valores aqui, né, eu tenho que cosseno de alfa sobre 2 é igual a 2 a raiz de R vezes R1 sobre R mais R1. O cosseno de beta sobre 2 é 2 vezes a raiz de R vezes R2 sobre R mais R2, né? Menos o seno de alfa sobre 2, que é R menos R1 sobre R mais 1, e o seno de beta sobre 2, que é R menos R2 sobre R mais R2. Tá? Observe que o denominador aqui é comum, né? Então eu posso escrever que, fazendo a multiplicação aqui, é 4R que multiplica a raiz de R1 vezes R2, menos R menos 1 que multiplica R menos 2. Tudo sobre R mais R1 que multiplica R mais R2. Ok? Bom, isso aqui é igual ao seno de gama, né? Que é igual a R menos R3 sobre R mais R3, né? Então, R menos R3 sobre R mais R3 é igual a 4R que multiplica a raiz de R1 vezes R2 menos R menos R1 que multiplica R menos R2 sobre R mais R1 vezes R mais R2. Ok? Bem, multiplicando em cruz agora aqui, eu tenho que R menos R3 vezes R mais R1 vezes R mais R2, que é para essa multiplicação aqui, né? É igual a 4R que multiplica a raiz de R1 vezes R2 menos R menos R1, que multiplica R menos R2, que é esse numerador aqui, vezes R mais R3, que é esse denominador aqui. Ok? Expandindo aqui esse produto, eu tenho R ao quadrado mais R vezes R1 menos R3 vezes R menos R3 vezes R1, tá? Multiplica R mais R2. E aqui eu vou ter 4 que multiplica R
que multiplica a raiz de R1 e R2, que multiplica R mais R3, que é a multiplicação disso aqui por isso, né? Menos R menos R1 vezes R menos R2, que multiplica R mais R3, né? Que é a multiplicação disso aqui por isso aqui, tá? Fazendo essa última multiplicação aqui, eu tenho r ao cubo mais r ao quadrado vezes r1, menos r ao quadrado vezes r3, menos r vezes r1 vezes r3, mais r ao quadrado vezes r2, mais r vezes r1 vezes r2, menos r vezes r2 vezes r3, menos r1 vezes r2 vezes r3. Do outro lado da igualdade, eu tenho 4 vezes r ao quadrado, que multiplica a raiz de r1 vezes r2, mais 4 que multiplica r3, vezes a raiz de r1 vezes r2, né? Menos r ao cubo, mais r ao quadrado vezes r2, mais r ao quadrado vezes r1, menos r vezes r1 vezes r2, menos r2 vezes r ao quadrado vezes r3, mais r vezes r2 vezes r3, mais r vezes r1 vezes r3, menos r1 vezes r2 vezes r3. Ok? Desse lado, do lado direito do parênteses, tá? Que nós ficamos com menos R1 vezes R2 vezes R3 do lado esquerdo do parênteses, e um outro menos R1 vezes R2 vezes R3 do lado direito, tá? Então a gente pode cancelar esses dois aqui, tá? De tal forma que a gente fica com, agrupando aqui o R ao quadrado, colocando o R ao quadrado em evidência e R em evidência aqui, nós vamos ficar com R ao cubo mais R ao quadrado que multiplica. Aqui tem um R1, né? Aqui tem menos R3 e aqui tem um mais R2. Tá, ok? Então, R1 menos R3 mais R2. Colocando o R em evidência aqui, eu vou ter que, ele vai ficar menos R1, R3 aqui, mais R1, R2 aqui e menos R2, R3 aqui. Tá, ok? Então, menos R1, R3, mais R1, R2, menos R2, R3 aqui. Tudo isso aqui é igual a aqui, menos r ao cubo, mais, colocando o r ao quadrado em evidência aqui, eu vou ficar com r ao quadrado que multiplica. O r ao quadrado sai para fora aqui, fica 4 que multiplica a raiz de R1 vezes R2, né? Mais R1, mais menos R3, né? E mais R2, tá ok? Então fica 4 raiz de R1 vezes R2, mais R1, mais R2 e menos R3, tá ok? Esse parênteses aqui, tá? E o R, colocando o R em evidência aqui, eu vou ficar com R que multiplica R3 vezes a raiz de R1 vezes R2, 4R3, 4R3 vezes a raiz de R1 vezes R2, né? Menos R1, R2, mais R2, R3 e mais R1, R3. Ok? Que é esse termo aqui. Tá? Passando agora tudo para o mesmo lado da igualdade, esse menos r ao cubo vem para cá com mais r ao cubo, né? Para o lado direito com mais r ao cubo, menos r ao quadrado vezes esse parênteses aqui vai mais r ao quadrado vezes esse parênteses aqui vem para cá com menos r ao quadrado vezes esse parênteses aqui, tá? E esse mais r vezes esse parênteses aqui vem para cá com menos r vezes esse parênteses, tá ok? Bem, vamos fazer o seguinte, então, vamos colocar r ao quadrado em evidência aqui e vamos somar esses termos desse parênteses aqui com esse parênteses aqui, tá ok? Então, colocando r ao quadrado em evidência aqui, eu tenho r, dentro do parênteses aqui vai ficar r1 mais r2 menos r3, né? Como aqui é menos R2, esse menos vai passar aqui para dentro, vai ficar com menos 4 que multiplica a raiz de R1 vezes R2, menos R1, menos R2, mais R3, tá? Fazendo a mesma coisa aqui, colocando o R em evidência aqui, eu tenho R que multiplica R1 vezes R2, menos R1 vezes R3, menos R2 vezes R3, que está aqui, né? Esse menos aqui vai passar aqui para dentro, então aqui vai ser menos 4R3, que multiplica a raiz de R1 vezes R2, mais R1, R2, menos R1, R3, menos R2, R3, tudo isso aqui igual a zero, tá? Tudo isso aqui, né? Igual a zero, tá? Observe que esse R1 aqui cancela com esse menos R1 aqui, esse R2 cancela com esse menos R2 aqui, e esse menos R3 cancela com esse mais R3 aqui, ok? Então, disso aqui só sobra o menos 4 que multiplica a raiz de R1 vezes R2, né?
Então, aqui, isso aqui vai ficar menos 4r ao quadrado, que multiplica a raiz de R1 vezes R2. Tá? Aqui eu tenho um R1 vezes R2 aqui, aqui eu tenho outro R1 vezes R2 aqui. Então aqui dá 2 R1 R2. Aqui eu tenho um menos R1 R3 e aqui um menos R1 R3. Então fica menos 2 R1 R3. E aqui tem um menos R2 R3 e aqui eu tenho menos 2 R2 R3. Então fica com menos 2 R2 R3. Tá ok? Esses temos aqui. É menos 4 R3 que multiplica a raiz de R1 vezes R2. Tá ok? Isso aqui é igual a zero disso aqui, né? Igual a zero. Tá? Aqui dá para colocar 2 em evidência, né? De tal forma que eu vou ficar aqui 2R que multiplica R1 vezes R2, menos R1 vezes R3, menos R2 vezes R3, menos 2 que multiplica R3 que multiplica a raiz de R1 vezes R2. Tá? Colocando 2R em evidência aqui, eu fico 2R que multiplica R ao quadrado, menos 2R que multiplica a raiz de R1 vezes R2, mais R1 vezes R2, menos R1 vezes R3, menos R2 vezes R3, menos 2R3 que multiplica a raiz de R1 vezes R2, tudo igual a zero. Logo, ou R igual a zero, né? Ou isso aqui é igual a zero, tá? Bem, de tal forma que a gente tem que descartar o R igual a zero, né? O R não pode ser zero, porque senão você não tem circunferência inscrita, né? Então, R ao quadrado menos 2R que multiplica a raiz de R1 vezes R2 mais R1 vezes R2 menos R1 vezes R3 menos 2 vezes R3 menos 2 vezes R3 vezes a raiz de R1 vezes R2, isso aqui é igual a zero, né? Você pode. Vamos fazer o seguinte: vamos passar, deixar o R1 vezes R2 desse lado aqui do lado esquerdo da igualdade, e vamos passar esses outros termos aqui para o lado direito da igualdade. Tá? Então eu fico com R ao quadrado menos 2R vezes a raiz de R1 vezes R2, mais R1 vezes R2 é igual a R1 vezes R3, mais R2 vezes R3, mais 2 vezes R3 que multiplica a raiz de R1 vezes R2. Tá? Isso aqui é igual a R menos a raiz de R1 vezes R2 ao quadrado, né? Porque isso aqui é R ao quadrado, menos duas vezes R vezes a raiz de R vezes R2, R1 vezes R2, né? Mais R1 vezes R2, né? Que é o quadrado da raiz de R1 vezes R2, tá? Isso aqui, colocando o R3 em evidência, você vê que tem R3 aqui, R3 aqui, R3 aqui, você coloca R3 em evidência, né? Então fica R3 multiplica R1 mais R2 mais duas vezes a raiz de R1 vezes R2. Isso aqui é igual a raiz de R1 mais a raiz de R2 ao quadrado, né? Porque o quadrado do primeiro é R1, aqui é o quadrado do segundo é R2, e aqui é duas vezes o primeiro pelo segundo, que é 2 raiz de R1 vezes R2. Ok? É, observe que R menos a raiz de R1 vezes R2 tem que ser maior que zero, né? O que implica que R é maior do que R1, raiz de R1 vezes R2. Por que isso? Por que isso aqui é maior que zero, né? Porque se a raiz de R1 vezes raiz de R1 vezes R2 for maior que R, ou seja, se isso aqui for negativo, o que acontece? R1 e R1 vezes R2 tem que ser maior que R ao quadrado, né? Se a raiz de R1 vezes R2 é maior do que R1 vezes R2 é maior que R ao quadrado, quadrando os dois lados aqui, né? O que implica que ou R1 é maior que R, tá? Ou R2 é maior que R, ou os dois são maiores que R, né? R1 e R2 é maior que R. Como o R1 e R2 são raios de sequência semi-inscritas, né? O raio R é maior do que qualquer um dos raios da sequência semi-inscrita. Então R é maior que R1 e R2. Então a gente tem um absurdo aqui, né? Para que isso aqui seja negativo, para que isso aqui seja maior que isso, né? E essa diferença negativa, o R1 tem que ser maior que R, o R2 ou o R2 tem que ser maior que R, ou os dois tem que ser maior que R, né? Mas isso não está de acordo, né? É um absurdo em relação ao fato de que o R1 e R2 são sequências semi-inscritas, e R é o raio da sequência inscrita. Tá? R1 e R2 são os raios da sequência semi-inscritas. Observe também que R1, R2 e R3 é maior que são maiores que zero, né? Porque são raios de circunferência. Né? Logo, R3, que multiplica a raiz de R1 mais a raiz de R2 ao quadrado aqui, é maior que zero. Né? Logo, a gente pode extrair a raiz quadrada dos dois lados aqui dessa igualdade, né? Então fica R menos a raiz de R1 vezes R2 é igual a raiz de R3, que multiplica a raiz de R1 mais R2, a raiz de R2, né?
Passando isso aqui para dentro, né, e passando esse termo aqui para o lado direito da igualdade, eu tenho que R é igual a raiz de R1 vezes R2 mais a raiz de R1 vezes R3 mais a raiz de R2 vezes R3. Tá ok? É como nós queríamos demonstrar. Valeu? Para aqueles que chegaram até aqui, considerem deixar o like, se inscrever no canal para ajudar o YouTube a entregar esse vídeo para outras pessoas. Valeu!